pessoal, hoje a Pamela e eu nós vamos falar um pouco sobre o papel da escola pública fundamental. E para começar, a legislação educacional, constituída pelos decretos, pareceres, resoluções e portarias, são políticas que organizam, influenciam e estabelecem diretrizes para a organização e gestão das escolas de educação básica no Brasil, ou seja, tais documentos oficiais constituem-se um referencial privilegiado para análise crítica da organização escolar, porque, enquanto mediação entre situação real e aquela que é proclamada como desejável, reflete contradições objetivas. Segundo Saviani, a legislação é importante referência para aqueles que, de uma forma ou de outra, lidam com a educação no âmbito acadêmico ou nas diferentes esferas do poder público, tanto por seu valor em si como pelo seu significado histórico. As leis oferecem um registro ímpar de ideias e valores que circulam em determinada época. Por isso mesmo, são objeto de permanente atenção e análise, sobretudo por parte dos pesquisadores no campo da política educacional. Como exigir um direito se não o conheço? Como cumprir um dever se o desconheço? Como falar, pesquisar em educação sem conhecer sua história, suas marcas, seu legado? Libânio, Oliveira e Toshi, ao descreverem sobre as competências profissionais do pessoal da escola, indicam que a legislação, assim como os planos e diretrizes oficiais, são dos 3 campos apontados que os professores precisam estar muito bem informados. Várias legislações, a partir de 96, estabelecem o papel da escola pública. Mas será que há relações entre as leis e a realidade? Entre as leis e as condições de trabalho na escola? Então, é preciso que não só os professores, não só os diretores da escola, mas que todas as pessoas, pais, familiares, que a comunidade, que todos eles possam ter o conhecimento, porque tudo é feito de leis, de diretrizes, inclusive nas escolas. Então, nós precisamos saber disso, quais são as leis, o que é as constituições, para que nós possamos estar informados e inteirados dos deveres que as crianças têm, do que elas podem ter. Então, é muito importante sabermos disso. E o principal papel da escola é a formação integral de seus sujeitos e a formação para a cidadania, o que vai ao encontro do que diz a legislação atual. Porém, as condições reais das escolas dificultam que esses objetivos se concretizem no contexto escolar, uma vez que a legislação educacional estabelece o papel da escola, mas não assegura as condições para que esse papel se efetive com sucesso. Então, é muito importante saber que às vezes eles fazem as leis, mas eles não é que não cumprem, mas não tem assim um desenvolvimento legal e correto. Então é importante que nós possamos cobrar também, né, do poder público, das pessoas que regem essas leis, que possamos fazer acontecer, né, para que essas crianças elas possam ter um ambiente adequado de ensino. Oi pessoal, tudo bem? Eu vou dar continuidade no que a Vera já tem falado para vocês sobre o papel da escola pública, tá? Então eu vou começar falando um pouco da história de como foi o ensino fundamental no Brasil, tá? Ao relembrarmos a história da educação formal brasileira, nos deparamos com o ensino jesuíta, que pode ser considerado como marco inicial da educação formal brasileira, mas não como o início da educação pública. Segundo Saviani, o ensino, para ser considerado público, além de ser ofertado para todos, precisa ser mantido com recursos materiais e pedagógicos pelo Estado. No ensino jesuíta, os prédios, assim como sua infraestrutura,
os agentes, as diretrizes pedagógicas, os componentes curriculares, as normas disciplinares e os mecanismos de avaliação se encontravam sob o controle da ordem dos jesuítas, portanto, sobre o domínio privado. Após o fechamento do colégio jesuíta, surgiram as aulas régias, que foi entre 1759 a 1827, em que somente o salário do professor e as diretrizes curriculares eram de responsabilidade da coroa. Percorrendo um pouco mais da história, nos deparamos com a criação dos grupos escolares, de 1890 a 1896. Estes reuniram todas as escolas isoladas, originando o que temos até hoje como classes, séries. Neste período, temos os primeiros passos da escola pública, após 13 anos de discussão parlamentares e públicas sobre a normatização e regulamentação, centralização e descentralização, obrigatoriedade e gratuidade do projeto de lei, que tinha por objetivo estabelecer normas para a educação nacional. Foi promulgada a ISSN, Resolução do Sistema Educacional Brasileiro, com a Lei de Diretrizes e Bases número 4024, de 20 de dezembro de 1961. Para Lima e Leite, o papel da escola pública é formar pessoas críticas e reflexivas, que assumam seu estado na sociedade como sujeitos históricos que refletem sobre a contemporaneidade histórica da escola, compreendem o mundo e escolhem o modo de atuar na sociedade. A escola deve ser espaço de formação problematizadora, transformadora, emancipadora. Na Constituição de 1988, o papel da escola pública é formar para a cidadania a partir do desenvolvimento integral dos sujeitos e da classificação para o trabalho. A LDB de 96 mantém a escola o papel atribuído na Constituição de 1988. Porém, acrescentar que a escola deve assegurar a formação comum para que a cidadania, progressão no trabalho e nos estudos atribuam à União em parceria com estados, distritos federal e municipais o dever de estabelecer as diretrizes e competências que asseguram essa formação comum. Então, antigamente, né, na época dos jesuítas, que foi eles que introduziram o ensino no Brasil, eles dominavam, era do jeito dele, era somente de uma certa forma que se fazia a escola, era tudo igual. Isso não dava certo, porque em alguns estados tinha outras formas, né, de se ensinar, era outro clima, então não deu muito certo. Então foi mudada pelas aulas régias e hoje nós temos as aulas que são divididas por séries, né? Foi feita a Constituição de 1988, que é uma Constituição muito válida dentro das nossas diretrizes, né? Então é uma coisa assim que foi mudando constantemente, mas que deve ser focada sempre para que não se perca essas coisas que já foram adquiridas, né? E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero vocês nos próximos. E qualquer dúvidas, podem deixar aqui com a gente, que a gente vai procurar estar respondendo todas as dúvidas, tá? Muito obrigada a todos e até mais!